Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play. Olá, que a paz do Senhor esteja no seu coração. Sou eu, Padre Roger Araújo, com você no nosso programa A Bíblia no Meu Dia a Dia. É uma alegria imensa nos voltarmos para a Palavra do Senhor e fazermos da Palavra de Deus luz que guia os nossos passos e direciona o nosso caminhar. Por isso, cada dia no nosso programa A Bíblia no Meu Dia a Dia, nós procuramos mergulhar nessa palavra para que a palavra do Senhor seja luz para a nossa vida. Senhor, Tu és a palavra viva e eterna. Senhor, nosso Deus, nós Te louvamos e bendizemos porque nos deste Jesus, Tua palavra viva, palavra eterna, palavra encarnada que direciona a nossa vida e todo o nosso caminhar. Nos colocamos diante da Tua presença, Pai amado e Pai querido, em nome do Teu Filho Jesus, Senhor e Salvador da nossa vida. Nos colocamos diante da Tua presença, meu Pai, pedindo a luz, a graça do Espírito Santo para que em tudo façamos Tua vontade. Dai-nos Tua bênção, Senhor. Dai-nos Tua graça, dai-nos a Tua proteção. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Coisa boa é experimentarmos a suavidade do Senhor nosso Deus. É deixarmos que o Senhor seja o nosso refúgio, é permitirmos que o Senhor seja a nossa proteção, a nossa luz em todos os caminhos da vida. Muito bem, nós vamos hoje, meditando a palavra de Deus no nosso coração, rezarmos e refletirmos o Salmo 32. Eu sempre faço questão de frisar que o Salmo 32 é na versão da Bíblia hebraica. Então, quem usa, por exemplo, a Bíblia da Ave Maria, corresponde ao Salmo 31. E o Salmo 32, ele é quebrado aqui até o versículo 11, né? Que vai depois corresponder ao Salmo 31 na outra versão grega. Então, Salmo 32, usamos a Bíblia da Ave Maria, usamos a Bíblia da CNBB. Feliz, olha que beleza, olha que expressão que ressoa com suavidade e bênção nos nossos ouvidos. Feliz aquele cuja culpa foi cancelada, cujo pecado foi perdoado. Feliz o homem a quem o Senhor não atribui nenhum delito e em cujo espírito não há falsidade. Enquanto eu me calava, meus ossos se consumiam. Eu gemia o dia inteiro, pois dia e noite sobre mim pesava a tua mão, como pelo calor do verão ia secando o meu vigor. Revelaste o meu pecado, meu erro não escondi. Eu disse: confessarei ao Senhor minhas culpas, e tu perdoastes a malícia do meu pecado. Por isso a ti suplica todo fiel no tempo da angústia. Quando irrompem grandes águas, não poderão atingir. Tu és o meu refúgio, Senhor. Me preservas do perigo. Me envolves no júbilo da salvação. Eu te farei sábio, eu te indicarei o caminho a seguir. Com os olhos sobre ti te darei conselho. Não sejas como o cavalo ou o jumento sem inteligência. Se avanças para dominá-los com freio e rédea, de ti eles não se aproximam. Serão muitas as dores do ímpio, mas a graça envolve quem confia no Senhor. Alegrai-vos no Senhor e exultai aos justos, jubilai vós todos retos de coração. Vamos saborear, né? Saborear cada preciosidade que esse salmo tem, que nós passaremos o dia inteiro rezando e deixando ele direcionar nossa vida. O primeiro princípio, já um princípio eterno maravilhoso, versículo 1, feliz aquele cuja culpa ou cujo pecado foi perdoado. Aqui usa a expressão culpa foi cancelada, porque a culpa que fica na alma, ela é uma coisa que se perdura. Quando ela foi cancelada pelo perdão,
o pecado foi perdoado, a alma agora está renovada. Então ela encontra novamente o sentido da felicidade. Sabe, há uma inquietação dentro do nosso coração, há uma aflição dentro da nossa alma, e não podemos negar que muitas das nossas aflições, ou das tensões que há dentro de nós, são provenientes dos nossos pecados. Como precisamos buscar o perdão dos pecados e cancelar a culpa. Porque nós somos perdoados, mas fica a culpa. Fica a culpa, né? Porque eu cometi algo errado, tá certo? Me perdoa, mas eu sou o culpado pela consequência daquilo de errado que eu fiz. Eu quebro uma janela, uma vidraça, e me perdoam, mas eu sou o culpado pela vidraça que está quebrada. O que eu preciso? Eu preciso não só buscar o perdão, mas também cancelar a minha culpa. Preciso reparar a janela que eu quebrei. Então, há uma felicidade não só de encontrar o perdão, como também de reparar a culpa que fica por causa do delito que eu cometi. A gente às vezes carrega aquele sentimento de culpa, ou culpamos os outros, né, por aquilo que cometeram conosco e assim por diante. Em Deus, nós buscamos nele não só o perdão, mas que ele cancele de fato as consequências malévolas que o pecado produz em nós. Eu vou me confessar e o Padre me perdoa em nome de Jesus, na autoridade de Jesus, perdoa os meus pecados. Mas às vezes eu carrego em mim a culpa do delito que eu fiz, do mal que eu causei. E por mais que certas coisas externamente, talvez eu não consiga reparar, mas dentro de mim eu consiga me reerguer, porque a graça de Deus não só me levanta, me ergue, me coloca para cima. A graça de Deus repara o mal que eu fiz, mas a graça de Deus me dá, primeiro, uma coisa importante, e aí eu vou pegar aqui, continue comigo, porque feliz é o homem a quem o Senhor não atribui nenhum delito, nenhuma culpa, tá? E em cujo espírito não há falsidade. É muito importante para alcançar a reparação, reparar a dubiedade, a falsidade que se apodera do coração. Porque uma vez que eu fiz algo errado, eu me torno falso, porque eu não fiz o que é verdadeiro. Se eu contei uma mentira, como é que você vai acreditar de novo em mim porque eu menti? Ou seja, eu deixei algo falso entrar em mim. Então, eu preciso tirar de mim o que é mentiroso, o que é falso. Inclusive, um outro princípio maravilhoso, revelei-te, o versículo 5, tá? Eu revelei-te o meu pecado. O meu erro eu não escondi. Então eu apresentei para Deus, Senhor, esse é o meu pecado. Eu não escondo o meu, eu assumo o meu erro. Isso aqui é uma graça, viu, gente? Salmo versículo 5, porque nós temos muita dificuldade de assumir nossos erros. Nós colocamos desculpas para não assumir nossa culpa. Nós encobrimos o erro. Nós procuramos outros meios, ou jogar para outros, ou para circunstâncias adversas. Mas o que precisamos é confessar, assumir e não esconder nosso pecado. Por isso eu disse, eu confessarei ao Senhor minhas culpas. Eu confesso, a culpa é minha, a responsabilidade é minha. E temos que parar com essa história de ficar colocando culpa até no demônio. O demônio é tentador, mas quem responde à tentação dele sou eu. Ele não pode me forçar a nada. Se eu estou fragilizado, se eu deixei me fragilizar, é uma outra coisa. Mas é importante a nós assumirmos responsabilidade pelos nossos atos. Isso é sinal de maturidade. Uma criança pequena, ela não consegue assumir responsabilidade por todos os seus atos.
É por isso que precisa ter os pais para acompanhá-lo. E cada vez mais que a criança vai crescendo, o senso da responsabilidade é colocado sobre ela. Por isso que uma criança, quando ela já tem a idade da razão, quando ela já tem consciência própria, ela tem que confessar, ela faz primeira comunhão por causa disso. Porque ela já tem consciência do certo e do errado. E nós, na idade em que estamos, nós já temos muita noção, e não é pouca, do que é certo, do que é errado. Por isso, se eu fiz o que é errado, eu tenho que assumir a minha responsabilidade. Nós não podemos ficar para sempre no mito da serpente. Porque Adão colocou em culpa em Eva, Eva colocou culpa na serpente, e todo mundo vive colocando culpa no outro, acusando o outro. O marido, a culpa é da minha mulher, a mulher, a culpa é do meu marido, a culpa é do padre, a culpa é desse. Não, vamos parar de culparmos uns aos outros. Não há nada mais divino do que eu assumir a consciência e aquilo que é o meu pecado. Eu confessei ao meu pecado as minhas culpas, e aí sim, Deus perdoou a malícia do pecado. Essa expressão malícia ela é importante porque ela revela o mal que se esconde por trás do pecado que nós cometemos. Muito bem, venha conosco agora também nos ajudar a crescer na Palavra de Deus, o Padre Antônio Xavier. O Salmo 32 é um salmo que de vez em quando é cantado nas missas. Ele aparece exatamente por ser um salmo de uma grande alegria, né? Primeiro é dito que é bem-aventurado, é feliz aquele que teve a sua culpa perdoada. Algo muito bonito de ser cantado, e esse salmo faz parte daquelas liturgias que encerram o grande dia do perdão, chamado em hebraico de Yom Kippur, que é celebrado até hoje, né, o grande dia do perdão nacional. Claro que nós já encontramos, nós que somos cristãos, já encontramos essa ligação muito mais em Nosso Senhor e no sacramento da reconciliação. Mas naquele tempo era um salmo para ser cantado nessa festa, um dia que não podia se trabalhar, para dizer de verdade, feliz aquele que teve a sua culpa perdoada, porque Deus não lembra mais daquilo que fez. E por isso faz questão de narrar a busca pelo perdão que alguém acaba fazendo, até poder dizer, confessei afinal meu pecado e a minha culpa vos fiz conhecer, e dizendo que Deus a perdoou. É de verdade uma coisa muito boa, né? Quando a gente se descobre assim, algum erro, em alguma incoerência ou naquilo que nós fizemos, até pensando que era a coisa certa e depois vemos que não era, que era um grande engano, quando a gente se arrepende e consegue encontrar perdão desse jeito. Realmente se sai aliviado dessa situação. Isso é importante demais termos na nossa vida. A clareza de que é a reconciliação que conserva os laços, inclusive o nosso laço com Deus. É a reconciliação que conserva os laços, uma vez que na nossa imperfeição vai ser impossível que tudo dê certo o tempo todo. Por isso se diz feliz aquele que teve a sua culpa cancelada, apagada, perdoada por Deus, porque a partir daquele momento está livre para voltar a fazer o bem, uma vez que a culpa sempre nos impede, sempre nos dá vergonha, nos tira do convívio com os outros e termina principalmente por destruir os nossos sentimentos, né? A culpa é sempre um problema grave. Por isso, não só com Deus, mas com os outros também, quando a gente se descobre em débito, é bom que a gente vá se reconciliar, por mais difícil que isso possa ser. Mas aí vai a criatividade também, né? O jeito certo, da maneira certa, e aí passar a borracha em todos os erros que já aconteceram para se poder começar uma história nova. Senhor, eu procuro o teu perdão e a tua misericórdia. Mas me dê, sobretudo, Senhor, a ciência dos meus pecados. Me dê a ciência, Senhor, da minha culpa, dos meus erros. Não é para viver me culpando, não, Senhor. Muito pelo contrário, mas para que eu possa me reerguer do meu pecado, tendo ciência, tendo consciência do mal que cometi, do mal que eu tenha feito, Senhor. Não me deixe jamais preso a uma consciência laxa, onde eu ignoro o mal que eu fiz, onde eu não tomo consciência da minha falta. Eu pequei, Senhor. E não quero de uma forma genérica confessar que sou pecador. Eu quero, na verdade, confessar os pecados que eu cometi por livre e espontânea vontade.
por onde eu realmente cedi à tentação da carne, onde eu realmente deixei-me guiar pelas minhas fragilidades e não me refugiei na tua proteção e não tomei a firme decisão de combater o mal, o pecado. Senhor, é pelos meus pecados que eu busco o perdão e a misericórdia. Senhor, é pelos meus erros que eu busco, cancela a minha culpa, perdoa a minha falta, para que eu encontre a felicidade da minha alma e a alegria e a razão de viver. Tu és, Senhor, digno de todo louvor, toda honra e toda a glória, porque Tu és a fonte de todo perdão e de toda misericórdia. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A bondade do Senhor nosso Deus repousa sobre nós, porque é o Senhor que perdoa a nossa culpa. Continue rezando, meditando a palavra de Deus. Deus abençoe imensamente você. Eu te espero no nosso próximo programa, A Bíblia no Meu Dia a Dia. Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play.